Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Planejadamente, né? Mais um vídeo nosso, né? Aqui compartilhando nosso conhecimento, experiência sobre planejamento financeiro. São temas muito relevantes que a gente vem tratando aí toda segunda-feira, né, do mês. A gente está aqui acompanhado, né, dos planejadores da FIDUC, aqui os meus colegas e amigos, o Rogério Saltes, né, Vander Vicente e Ricardo Vasconcelos. Nós fazemos, né, esses vídeos aqui regularmente, todo mês, e hoje nós vamos especificamente compartilhar sobre um tema extremamente relevante, né, diante das mudanças que a gente está vendo, né, tanto no contexto com relação à previdência privada, né, previdência pública, uma série de aspectos, né, com relação à aposentadoria. Então, assim, esse tema é importante. Então, a gente vai falar aqui, né, sobre riscos, né, 6 riscos que podem, né, é importante serem observados quando você estiver nessa fase de aposentadoria. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês, né, um dado muito importante que foi revelado pelo IBGE. Então, a cada 100 pessoas, uma pessoa apenas, né, chega a essa fase da aposentadoria com independência financeira, né? Então, apenas uma pessoa, né, consegue constituir reservas suficientes para viver, né, com tranquilidade lá na frente. 46 pessoas, né, a cada 100 conseguem, na verdade, se aposentam, né, dependendo de parentes, né? Então, assim, são pessoas que não conseguiram construir as reservas suficientes e aí vão complementar essa renda com a ajuda, né, dos parentes que vão complementar essa renda. 28 a cada 100 dependem da caridade, né, de pessoas para realmente poder ter uma vida, né, numa mínima situação para a vida dela nessa fase de aposentadoria. E 25, né, são obrigadas a continuar trabalhando para manter essa renda, né, para se sustentar. Então, assim, a gente vê que num atual cenário, né, grande maioria das pessoas demora muito também para começar a guardar, né, essa renda para realmente ter uma sustentabilidade, né, na vida, num momento da vida que você deveria, na verdade, já estar, né, gozando de uma certa tranquilidade né, da sua longevidade. Então, assim, a expectativa de vida das pessoas vem aumentando bastante, né? Hoje, na média do Brasil, já está se aproximando dos 80 anos, né, de idade. Então, se as pessoas estão se aposentando cada vez mais cedo, né, comparado ao tamanho da longevidade que elas vão ter, será que essas reservas, né, que as pessoas constituíram, né, a previdência pública vai ser suficiente para lá no futuro, né, a pessoa realmente poder ter uma renda digna para a vida dela, né, conseguir gozar de saúde, né, de uma infraestrutura financeira, para realmente poder ter tranquilidade nessa fase? E é sobre esses temas que a gente vai abordar aqui. E aí eu queria passar a bola agora para o Rogério, que vai tratar sobre mais um desses temas, né, de riscos que podem ocorrer nessa jornada, né, rumo à tranquilidade e à liberdade financeira na aposentadoria. Bom, gente, aqui o Alexandre trouxe para nós aqui esse contexto de risco, né, que é a longevidade. Quer dizer, é um risco você viver muito, né? Mas tem dois outros riscos aqui que eu quero trazer para vocês, para reflexão, e que um deles é o risco da inflação. A gente tem que ter em perspectiva, quer dizer, desde quando a gente começa a pensar aqui no ciclo de vida, pensar em constituir reservas para esse momento que é a aposentadoria, quer dizer, você pode estar aqui ouvindo isso e ter 20 anos, e aí é bom para você, né, se você ouvir e der ouvidos, mas você pode ter 40 anos, ou outra pessoa que pode ter 60 e até, podemos citar outra com 80 anos. O primeiro risco que eu queria comentar é o risco de inflação, tá? Um risco inflacionário, ou seja, a gente que é o valor no tempo
em relação ao poder de compra. Tá? E tenha em mente que esse poder de compra, quer dizer, o preço, o custo de vida, ele dobra a cada 20 anos, aí, se a gente considerar uma taxa de inflação de 3,5%. Quer dizer, e aí a gente pode fazer outras projeções dependendo da inflação para onde ruma isso, né? A gente, na verdade, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe para onde vai, qual o nível de inflação que nós vamos ter. Mas nós temos que ter isso em mente, né? Ter isso em mente tanto em relação à gestão dos recursos que nós temos, bem como em relação ao padrão de vida que nós queremos ter lá na frente. Tá? O risco aqui de você chegar no momento da aposentadoria e ter que fazer aquele valor que você previu que seria um valor que você seria suficiente para manter o seu padrão de vida, na verdade, não é o suficiente, por questão dessa questão do risco de inflação. Tá? E nesse sentido, você tem que começar a cortar questões aí importantes para você, em termos das necessidades básicas, em termos de lazer, de saúde, enfim. Então, esse é um primeiro risco que a gente quer colocar em perspectiva aqui para todos pensarem sobre isso. Tá? O outro risco que nós temos é o risco de mercado. Tá? E esse risco de mercado é em relação à volatilidade do mercado. Certo? E que esse risco pode impactar nessa construção de reservas para longevidade ou até mesmo durante a aposentadoria. Tá? Nesse sentido, entender essa dinâmica de mercado, onde estão as suas reservas, como estão investidas, você não tomar decisões precipitadas em relação a algum movimento que esteja ocorrendo por conta de uma crise, e você saber exatamente de onde você está disponibilizando o recurso para aquele momento. Tá? Então, no momento anterior, se você, eventualmente, diante de uma crise, de uma volatilidade do mercado, você toma uma decisão errônea, isso vai te impactar lá na frente. E mesmo quando você tiver já na aposentadoria e usufruindo desses recursos, eventualmente você vai ter uma parte das suas reservas que podem serem sensíveis a essa volatilidade do mercado. Tá? Dentro do contexto do risco de mercado, acho que a gente tem que ponderar também questões de mercado como o risco de crédito, tá? O risco de algum ativo que você tenha investido nas suas reservas e ele ser afetado por uma falta de condição do emitente daquela dívida em honrar aquela dívida. Como é que se mitiga isso? Então, de novo, a questão da diversificação, ou seja, aquele velho ditado dos nossos avós, né? Não manter os ovos no mesmo cesto. Então, você ter uma diversificação é importante para proteger aquela construção que você está fazendo de reservas. Tá? Então, vamos guardar aqui os riscos que a gente estaria correndo. O risco de inflação e o risco de mercado, seja de crises e também efeitos que ninguém espera em relação ao crédito desses papéis. Tá? E, de novo, para se preservar isso, uma boa diversificação é sempre recomendada. Tá? Mas aqui eu quero reforçar também, na minha fala, que que vai fazer diferença tanto na construção quanto durante a aposentadoria, você ter um profissional habilitado, um planejador financeiro. Tá? Aqui, se você chegou a esse canal através de um planejador financeiro, procure ele para desde já ele te acompanhar, para ele ajudar na preparação de tal forma que as suas reservas estejam defendidas em relação à inflação. O que vai determinar isso não é qualquer investimento mirabolante ou algum momento desses investimentos em relação ao mercado, mas sim o teu momento de vida e a estratégia
permitida dentro do perfil do seu conhecimento, das suas necessidades. É isso que vai te defender. Então, desde já, eu citei pessoas com 20, 40, 60, 80 anos ou que estejam na aposentadoria, porque, sim, pessoas que já estão nessa fase de aposentadoria podem estar ouvindo essa mensagem, essa nossa reflexão, e ser impactadas por esses dois riscos. É isso. Deixar aqui o nosso planejador Wander complementar com mais dois riscos aí para nós. Olá! Nossa, muito legal os riscos que foram trazidos até o momento. Eu quero complementar tudo isso que foi falado até agora pelo Alexandre e pelo Rogério com mais dois riscos que demandam bastante atenção das pessoas. São dois riscos talvez mais até palpáveis para as pessoas, porque fazem parte do cotidiano. O primeiro risco, que é um risco que eu acredito que a maior parte das pessoas que se preocupa com a aposentadoria tem isso no radar, mas às vezes subestima esse risco, é o risco com despesas de saúde. Olha só, via de regra, as despesas com saúde aumentam consideravelmente na fase de aposentadoria. Para você ter uma ideia, em média, tá? De acordo com a FGV, 15% da renda dos aposentados está comprometida com gastos de saúde. Isso falando na média, porque para muitos idosos, a despesa com saúde representa metade da renda ou mais. E porque não é só despesa com o plano de saúde, é despesa com o plano, com a consulta, com os exames, com os medicamentos. Então, é super importante não subestimar o aumento dos gastos médicos na aposentadoria. E outro ponto de atenção no planejamento de gastos com saúde é considerar o índice de variação de custo médico hospitalar, né? O VCMH, também chamado de inflação médica, né? Popularmente chamado de inflação médica, que expressa a variação dos custos de plano das operadoras de plano de saúde comparando 2 períodos consecutivos de 12 meses, sendo que historicamente esse custo é muito maior que a inflação. Esse índice, então, do VCMH, o aumento, né, no custo dos planos de saúde, é muito maior do que a inflação. Então, esse é um ponto de atenção importantíssimo para nós não subestimarmos a necessidade de gastos com despesas médicas lá na frente. E um segundo risco, mas é um risco que nós não temos muito controle, mas no dia a dia de vocês talvez conheçam pessoas que passem por isso. E quais são esses riscos? São os riscos associados a situações inesperadas, como, por exemplo, a necessidade de suportar um familiar que está sem condição e passa por dificuldades, a necessidade de você usar parte do seu capital, da sua renda, por algum prejuízo causado por um acidente, a perda de um bem que impacta diretamente no seu bolso, alguma mudança de legislação, alguma mudança fiscal. Então, aqui vocês puderam observar, em alguns cenários de riscos inesperados, o quanto é importante vocês ficarem atentos a isso durante o planejamento de aposentadoria. Para quê? Para que vocês façam uma conta assertiva, né, o mais próximo possível à realidade do que vai acontecer lá na frente, mas também estejam atentos a coisas que vocês às vezes não têm tanto controle, mas que é importante você considerar que podem ocorrer para quem sabe você conseguir adicionar um pouquinho no seu planejamento de aposentadoria. Agora o Ricardo vai complementar com outro risco bastante relevante, não é, Ricardo? Isso mesmo, Wander. Então, a gente já ouviu agora falar, inicialmente o Alexandre nos colocou que eram 6 riscos que a gente estaria falando aqui, né? Então, ele já inicialmente nos mostrou o risco de longevidade, quer dizer, as pessoas vivendo mais do que elas esperavam. O Rogério nos falou sobre o risco da inflação, nos falou sobre o risco de oscilação de mercado e tudo mais, e o Wander muito bem colocou essa questão da saúde e dos riscos inesperados. Então, eu vou falar para vocês do 6º risco, que é o risco de a gente não saber o momento certo de fazer as retiradas, isto é,
retiradas depois da aposentadoria em momentos indevidos, né? Isso partindo do pressuposto que a pessoa contou com a ajuda de um planejador financeiro e fez toda a sua programação durante o seu período de acumulação e chegou lá na fase de aposentadoria com um montante suficiente para viver até aquele período que ele espera, que seja lá de 20, 25, até mesmo 30 anos, com essa longevidade que a gente tem hoje. Então, vamos supor que ele tivesse uma retirada mensal para complementar a sua renda da Previdência do governo, e essa retirada fosse feita pelo seu planejador por um período aí de 20 anos. O que acontece? Normalmente as pessoas com um pouco de irresponsabilidade ou alguma afeição a consumismo e tudo mais, às vezes acontece de logo no início que ela se aposenta, ela observa que ela tem uma reserva grande, um montante grande, ela fala, isso aí vai dar para mim até o fim da minha vida. E aí acaba fazendo despesas ou gastos sem pensar muito. Eu vou trocar, vou comprar um carro novo, um carro esportivo, sei lá, pode ser que eu morra a qualquer momento, então eu vou gastar, vou comprar um carro, ou então vou fazer uma viagem para a Europa, uma viagem com valores muito altos. Enfim, tudo isso, eu não estou dizendo que as pessoas não podem fazer, mas elas têm que planejar aquilo, sempre com a ajuda do seu planejador financeiro. Então, eu vou me aposentar e dali a 5 anos vou fazer uma viagem para a Europa. Então, quando eu vou fazer esse planejamento, eu já guardo os recursos suficientes para fazer aquilo. A gente não pode utilizar aquele dinheiro mensal que a gente estava planejando para utilizar até o fim da nossa vida em momentos assim de consumo inesperado. Então, essas que são as retiradas inesperadas. Tudo isso coloca em risco todo esse planejamento, essa preocupação que o planejador teve em deixar você vivendo um padrão de vida tranquilo e até o final da sua longevidade, pode comprometer todo esse planejamento. Então, essa retirada em momentos indevidos ou não planejados, ela tem que ser muito bem pensada e você tem que usar um termo que se usa muito no planejamento. O seu dinheiro tem que ser carimbado. Aquele valor que você recebe todo mês para o seu custo fixo, o seu custo de vida, enfim, ele tem que ter aquele consumo comedido e sempre dentro dos padrões pré-estabelecidos no seu planejamento. Então, eu vou devolver agora a palavra para o Rogério, a gente vai fazer uma outra abordagem a respeito de exemplos de pessoas. Bom, muito bom, Ricardo. E muito bom a gente estar abordando essas questões aqui, porque como a vida é como se fosse a gente caminhar num campo minado. Só que essas bombas elas não explodem quando logo na hora, né? Elas explodem ao longo do tempo. Então, se alertado que você tá pisando em uma bomba, uma possível bomba, você está caminhando dessa forma, isso pode fazer toda a diferença. Nós temos um vídeo que foi produzido, e eu convido a que você revisite, um vídeo Liberdade Financeira, quão distante você está da sua, que a gente trata ali do ciclo completo da vida por fases, tá? Aqui nós estamos entrando num detalhe dessa fase da aposentadoria, falamos do risco, né? Mas aqui a gente vai comentar um pouco três situações três situações diferentes que você pode se encontrar se você já está aposentado, ou espero que não se encontre em duas delas lá na sua aposentadoria, né? E vocês vão entender isso. Isso dentro desse contexto de risco que a gente está trazendo aqui. Então, três situações podem acontecer quando chegar o tão sonhado momento da aposentadoria, ou que você reduza o ritmo de atividade, quer dizer, pensando em torno da longevidade. Você pode ter uma atividade que te dê prazer, que gera alguma renda, mas você está contando basicamente com as suas reservas para manter o seu padrão de vida, tá? Então, você pode ser aquela pessoa que
que já alcançou a liberdade financeira, ok? Você pode ser aquela pessoa que alcançou parcialmente ou você não chega na longevidade, você não conseguiu alcançar nem parcialmente a liberdade financeira. Eventualmente, você pode ter até dívidas, né? Então, para a gente ouvir um pouco da reflexão aqui, eu chamar o Santiago para nos fazer uma reflexão sobre aqueles que alcançaram a liberdade financeira. Como é que você vê isso, Alexandre? Então, as pessoas que chegam, né, na liberdade financeira, como a gente falou ali no início, né, da nossa live, 1%, né, 1 em cada 100 chegam lá, né? Mas mesmo essas pessoas que chegam, né, pessoas que realmente viram qual era a renda que elas tinham como expectativa, né, lá no futuro, e começaram realmente a acumular muito cedo, né, essas reservas. E aí combinaram, né, estratégias diferentes, tanto com relação à previdência pública, né, como um complemento de renda também à previdência privada, né, e outras frentes, né, talvez de investimentos, um imóvel, né, uma renda diferenciada com alguma outra, né, um negócio, algum tipo de sociedade, né, que lhe permita realmente garantir essas reservas extras além, né, da sua atividade laboral. Então, assim, como a gente sabe, né, no ciclo de vida, como o Rogério muito bem falou, o Ricardo também falou dessas estratégias, né, de retiradas, mas quando a gente está naquela época da vida que a gente vai começar a gozar sobre, né, essas reservas, é importante, né, mesmo que você tenha chegado lá, e aí pensando naquele primeiro risco, né, se você viver mais do que você planejou, talvez esse valor não seja suficiente, né? Principalmente porque, assim, quando a pessoa chega nesse momento, né, de começar a gozar da aposentadoria, existem duas estratégias, né? Uma para essa pessoa que atingiu, né, se ela vai realmente retirar, né, fazer resgates daquele valor, ou se ela realmente vai manter-se somente com os rendimentos, né, desses valores. Então, o que é mais importante nessas duas situações é principalmente manter um controle muito apurado dos custos, né? Do padrão de vida. Por quê? Porque se eu excedo esse padrão de vida, ou como o Ricardo muito bem falou também, né? Se eu começo a usufruir muito dessas reservas, eu vou dilapidar o meu patrimônio e eu não vou chegar, né, de repente, digamos, se eu começo a dilapidar meu patrimônio com 75 anos e eu sobrevivo até os 100, né, talvez eu possa estar numa situação difícil lá no final, né? Mas se ele atingiu, então, ter um controle, né, ter um planejamento muito bem feito de viver dentro dessa linha, né, realmente olhar essa questão dos custos periodicamente e preservar, né, esse patrimônio de uma forma que, de repente, a pessoa pode ter um objetivo também, né, de deixar um patrimônio, um legado, né, para a família, para filho, para neto, né, esse patrimônio. Então, nesse momento é uma situação muito confortável, porque ele já atingiu isso dentro do prazo que ele determinou e planejou, mas sim, manter, né, essa estratégia e esse olhar, né, no horizonte aí dentro do prazo da longevidade de cada um. E aí eu passo a bola aqui para o amigo, né? Aliás, o Rogério vai passar aí para a próxima pessoa. Deixa eu fazer uma ponderação aqui, que uma dúvida que muita gente pode ter, por exemplo, eu tenho uma estratégia definida com um perfil de risco, e eu chego naquele momento de começar a usufruir, eu mantenho aquela estratégia de investimento, eu desmonto, vou para uma estratégia mais conservadora. De novo, né? Reforçando aqui que é o melhor você ter um planejador financeiro que sempre esteja dimensionando essas proporções com o objetivo de manter sempre buscando um melhor retorno com a maior segurança possível, tá? E aqui a gente vê aqui a segunda pessoa, né, que é aquela pessoa que conseguiu parcialmente. Então, eu pedi para o Wander aqui, como é que você pode nos descrever essa pessoa, que situação que ela se encontra, o que ela pode fazer, Wander?
Bom, essa pessoa é um cenário típico também, né? Ele é mais típico do que o primeiro cenário que o Alexandre trouxe, de que a pessoa atingiu a liberdade financeira para aproveitar a sua aposentadoria. O meu cenário já é um pouco mais típico, que é a pessoa que chegou até o momento da aposentadoria, só que na hora que olha lá as aplicações, as fontes de renda, está a metade do caminho. Não tem a totalidade necessária para garantir uma aposentadoria segura. Nesse cenário, eu queria dar uma sugestão muito importante. É o momento de você ter ajuda profissional. E por que eu falo isso? É ajuda profissional para você para te ajudar a reajustar a rota. Tentar fazer sozinho é possível? Mas é bem mais difícil. Você não terá a mesma confiança se tiver alguém ajudando você a olhar algumas coisas que talvez estejam passando desapercebido por você. Como, por exemplo, a oportunidade de uma adequação no orçamento, a oportunidade de avaliação de novas receitas, ou mesmo uma redução fiscal legal que seja possível, ou mesmo discutir riscos que você talvez desconheça ou oportunidades que você não vê, entre outras coisas. Então, a minha maior sugestão aqui para você que se encontra nesse cenário é reavaliar para que a dificuldade não vire um problema maior no futuro e aproveitar essa reavaliação para julgar se no momento presente não existe nada que possa ser feito para que o seu cenário de receitas, o seu cenário de investimentos, você não possa readequar para satisfazer tanto sua necessidade presente, quanto construir algo mais sólido e mais seguro para o futuro ainda. Não é, Rogério? Muito bom, Wander. Acho que foram excelentes dicas aqui, pontos de atenção que precisam ser observados, né? E como comentado aí, o primeiro tipo de pessoa que alcançou a sua liberdade financeira e em termos de estratégia de gestão dessas reservas para manter esse padrão de vida, né? A tentação que essa segunda pessoa tem é de pisar um pouco mais fundo ali na parte do risco, né? Porque, de fato, não existe aquela fórmula mirabolante que todos acham que existe, né? Você ganha muito com baixo risco, tem um alto retorno com baixo risco. A relação não é essa. A relação de risco-retorno se eu quero um retorno maior, eu vou ter um risco maior, mas isso tem que estar adequado ao horizonte de investimento. Então, não adianta querer acelerar no risco nesse momento, tá? E, de novo, a dica principal que o Wander traz aí é contar com uma ajuda profissional, porque isso vai fazer toda a diferença. E aí, o desafio grande aqui da última pessoa. A pessoa chegou lá no seu momento de reduzir a sua atividade e começar a pensar em estar mais junto com a família, viajar e tal, mas ela olha para as reservas dela, a caixinha está vazia, né? O reservatório está vazio. E ela que contou com um salário de aposentadoria, eventualmente, ela vê que aquilo não vai ser suficiente, aquele valor. Dependendo de quanto ela fazer a contribuição, como a gente já viu em tópicos anteriores abordados aqui, ela precisaria de ter uma reserva constituída ou outras rendas, né? E o Ricardo aqui tem um desafio aqui de comentar um pouco como ficaria uma pessoa quando chega nesse momento e não tem as reservas, a renda não é suficiente. E aí, Ricardo, tem algum milagre aí? Tem um coelho saindo da cartola para esse tipo de pessoa? A primeira impressão que a pessoa dá, deixa eu só dar um foco aqui na minha câmera. A primeira ideia que vem na cabeça da pessoa é o que diz o nosso amigo lá de Fortaleza, Alexandre. Tô lascado. Quer dizer, ele vê que a situação tá feia mesmo, né? E por quê? Ele não se preocupou durante a vida dele em guardar os seus recursos no momento certo, levou uma vida de gasto, desenfreada e tudo mais. Quando ele percebe, chega o tempo da aposentadoria, né? Aí ele faz a aposentadoria pelo governo e acha que vai ter uma renda suficiente para cobrir as despesas dele. Aí ele descobre que tem o fator previdenciário, ele descobre que a média dos salários dele não vão ser o que o governo fala que é,
e ele descobre que tem um teto que é muito abaixo daquilo que ele normalmente recebe. Então, ele acaba ficando sendo pego de surpresa aí com a remuneração, né? E tem que começar a apelar, como a maioria da incidência de pessoas que se aposentam, que o Alexandre comentou no começo. Pessoas, eles têm que pedir ajuda, às vezes, para parentes, que já estão numa idade mais avançada. Muitos têm que procurar uma ocupação, às vezes nem conseguem um emprego mesmo, porque pela idade o mercado de trabalho já é mais difícil de recolocar, né? Então a pessoa tem que às vezes fazer uma atividade paralela, vender alguma coisa, enfim, fazer alguma atividade para complementar a sua renda. Então isso acaba sendo uma forma bem difícil, bem triste de concluir a sua vida profissional, porque durante a vida toda ela não se preocupou. É mais ou menos aquela história da cigarra e da formiga, né? Que enquanto a formiguinha trabalhava e guardava lá os seus mantimentos para o inverno, a cigarra levou aquela vida desenfreada, só cantando, e quando chegou o inverno ela não tinha onde se apoiar, né? Então é mais ou menos por aí. A gente tem que ter um planejamento, sempre procurar um profissional para ajudar e ter uma visão com antecedência da aposentadoria, não deixar para chegar na última hora, porque se deixar para os 45 do segundo tempo, não vai dar tempo de corrigir o problema. Vai ser obrigado a tomar decisões tristes, ou abaixar muito o poder aquisitivo, controlar as despesas, enfim, fazer um trabalho bem forte aí no final. E infelizmente, tem gente que acaba tendo que pedir dinheiro no semáforo para resolver esse problema. A gente espera que não aconteça com vocês, que vocês sejam prudentes e procurem um planejador financeiro na etapa de acumulação da sua vida, para você ter um bom final de carreira com aposentadoria digna. Não é isso aí, Rogério? Muito bom, Ricardo. E o que a gente vê aqui, na verdade, é o seguinte: mesmo que você conquistou sua liberdade financeira, ou que você conquistou ela parcialmente ou não conquistou, nos três casos é importante você ter a ajuda de um planejador financeiro, uma pessoa habilitada que vai te ajudar a preservar a sua conquista, ou buscar estratégias que adequem, consiga, enfim, você conseguiu parcialmente, mas o que você realmente vai precisar ali para ter um padrão de vida pleno, ou, nesse último caso, aqueles que não chegaram nesse momento e não alcançaram, esse precisa ainda mais, porque sempre existe uma estratégia, sempre existe uma solução, e é aquela visão clínica, que às vezes a pessoa está num problema, ela não consegue ver as saídas. Você tem uma pessoa habilitada, qualificada, que se preparou para estar dando apoio para esse momento, ela vai te ajudar com isso, tá? Então, Rogério, oi. Complementando, né, é um paradigma que as pessoas precisam quebrar, porque, via de regra, as pessoas se aconselham muito com as pessoas que estão à volta, né? Isso não necessariamente é o melhor caminho para você garantir e ter confiança nesse planejamento, nessa reavaliação. Na verdade, é você evitar um risco muito grande, que é seguir recomendações de quem não é devidamente preparado para sugerir isso, né? E o risco de você começar a querer fazer alguma loucura, né? Para aquele momento de desespero. Quer dizer, tem soluções de bom senso, honestas e corretas, tá? Então, em nenhuma situação da vida a gente precisa, quando se fala em finanças, né? A solução não é sair roubando um banco, inventando algum novo golpe aí para você poder conseguir suas reservas. Assim, aqui a gente está dando um exemplo no limite, seria um cenário horroroso, né? Mas, enfim, aqui a gente sempre vai buscar o bom senso, o que é correto, o que é possível, sem fazer loucuras, tá? Fuja das fórmulas mágicas, fuja das grandes promessas, da ilusão,
alguns, até quando chega nessa fase, eles são iludidos pela própria ganância e perdem aquilo que conquistou. Então, a gente não tem como voltar no tempo. O tempo também é algo precioso, né? Se você colocar em risco esses recursos, quer dizer, fala, Alexandre, você comentou alguma coisa? Uma coisa que tem acontecido muito, né, que eu tenho me deparado aí com alguns clientes, é que quando a pessoa se aposenta, né, não sei se vocês já ouviram aí, mas quando você se aposenta, você cai numa base de dados que começam a te oferecer crédito, assim, à torto e à direito, assim, né? Então, são créditos consignados, né? São os melhores créditos com juros menores, com prazos enormes. E eu tenho encontrado algumas pessoas com dívidas, né, desses empréstimos que são ofertados de forma muito, eu acho que muito assintosa, né, muito agressiva por esses meios. São call centers que ligam assim centenas de vezes por semana, né? Pra vocês terem ideia, eu tenho a minha mãe aposentada, e aí, como ela não atende, ligam para mim, me oferecendo o crédito para minha mãe. Então, assim, é um negócio que é absurdo. Então, Esse banco de dados é bom, hein? Porque chega até você. Chega eu acho que pelo cruzamento de dados, né, pelo Serasa, sabe, a questão do CPF, né, filhos, né? Então, assim, eu acho que é importante também as pessoas verem, né, essa questão de, olha, estão te oferecendo crédito, mas tem que analisar também, né, que crédito é esse? Será que esse crédito é necessário, né? Então, existem golpes, né, golpes vários, e agora na pandemia isso aumentou, assim, absurdamente por saber, né, que idosos, né, geralmente são menos, né, informados ou menos, né, menos preparados para lidar com algumas coisas. Então, eles acabam caindo, né, nessas situações. E é algo, assim, a gente tem que destacar que é algo corrosivo, o crédito mal aplicado, principalmente para um aposentado que não está gerando renda nova. Quer dizer, vamos considerar aquele que não gera renda. Tomar um crédito está corroendo a reserva dele, o poder de compra dele, né? O ideal é, eu preciso de alguma coisa, eu fazer um plano, uma estratégia para alcançar aquele objetivo. Você pode até falar assim, poxa, mas eu estou muito velho, né? Eu não tenho mais tempo para traçar uma estratégia para alcançar um objetivo. É aí que mora, que às vezes é o engano. Então, assim, validar, você confirmar, procurar um profissional realmente que te ajude a analisar e validar realmente se aquela tua decisão está correta, né? Existem créditos viáveis em determinados momentos, sim, mas procure uma validação disso também, tá? Então, assim, eu até citei essa reflexão aqui, citei um vídeo que foi produzido, que está no canal do YouTube da FIDUC, tá? Liberdade financeira, quão distante você está da sua, que você vai poder fazer essa reflexão completa, tá? Possivelmente a gente até coloca o link embaixo desse vídeo aqui, né? Vamos pedir lá para a nossa equipe técnica botar isso depois para vocês poderem acessar, tá? Então, assim, tem alguma pergunta no chat para nós aí, Wander ou Ricardo? Vocês estão monitorando? Alguma dúvida? Temos pergunta, temos uma participação do Fernando, que falou sobre o dado de 1% dos aposentados que são financeiramente independentes. E aqui no próprio chat já está o link desse vídeo que o Rogério falou. Então, quem quiser, sinta-se convidado para assistir e complementar todo esse conteúdo que nós trouxemos hoje sobre planejamento de aposentadoria. Legal. Excelente. Bom, gente, eu antes de passar aqui para cada um falar suas palavras finais, queria só reforçar aqui que nós somos planejadores financeiros, estamos conectados aí com a FIDUC, que é uma empresa especializada na gestão de investimentos e gestão alinhada ao planejamento financeiro, que tem como objetivo principal promover ali uma gestão profissional bem diversificada, com segurança
e tendo, respeitando todas as questões regulatórias em relação à conformidade de risco-retorno. Então, nós aqui somos planejadores financeiros, mas se você chegou até esse canal aqui por algum outro planejador financeiro, procure ele para conversar, faça um planejamento financeiro, estabeleça aí as rotas, aí tenha ele como seu copiloto aí nesse rally da vida, né? Enfim, que eu acho que é uma boa figura aí para a gente ter em mente, porque a vida é feita de muitos obstáculos, muitos desafios, mas se a gente tem um bom copiloto ali ajudando a gente a corrigir a rota para chegar no objetivo, a consistência disso, a disciplina é que vai levar esse objetivo com sucesso, tá? Então, começando aqui com o Alexandre, que foi começou a falar hoje aqui no nosso canal. Alexandre. Pessoal, é só deixar essa reflexão, né, que eu acho que é importante do vídeo, né, desse vídeo, é que menos de 90% das pessoas, né, na verdade, só 10% das pessoas, né, planejam a aposentadoria. Então, assim, a gente tem um índice muito baixo e, com certeza, está culminando nessa baixa, né, eficiência aí de independência financeira lá no futuro. Então, assim, quanto antes você começar, melhor, né, para o seu sucesso financeiro, para a sua tranquilidade e para a sua jornada. Então, busque esse copiloto, né, esse guardião, realmente para te ajudar, que esse caminho realmente vai ser de melhores decisões, né, com esse acompanhamento, e aí a gente está aqui à disposição para ajudar você nessa jornada, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado. A minha sugestão vai bem em linha também com o que o Alexandre trouxe, não faça parte dos 99% que não conseguem ser independentes na sua aposentadoria, façam parte dos 10% que planejam a sua aposentadoria. Pode parecer, fazer diferente da maioria hoje vai te trazer resultados diferentes também lá na frente. Então, a minha grande sugestão aqui olhem isso com carinho hoje, usem o tempo a favor de vocês e não contra. Muito obrigado a todos. Bom, a minha mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que na educação financeira ou no mercado financeiro não existem milagres. E sim, não se engane, é o que você conseguir economizar e guardar ao longo do tempo é que vai fazer a diferença lá no final para você gozar de uma boa aposentadoria. Então, pense sempre nisso, gaste com responsabilidade e o futuro é que você que vai fazer. Legal? Até a próxima, pessoal. Bom, pessoal, então a gente já está arrumando para o final aqui. E eu queria ressaltar que essa cultura do planejamento financeiro é uma cultura nova no Brasil. Então, se você chegou até aqui nesse canal, chegou até aqui nesse momento, e leve essa cultura para outras pessoas, convide as pessoas a refletirem sobre isso antes que seja muito tarde. E essa é uma cultura que vai fazer, com certeza, toda a diferença nessa jornada para você alcançar os seus objetivos, seja ele estudos, a casa própria, um estudo no exterior, enfim, ou você que vai casar, você que está planejando viagem e, principalmente, pensando na longevidade, conte com um planejador financeiro. Ele vai fazer essa diferença para você, ele está habilitado a isso. Muito obrigado e convidamos para estar conosco aqui na próxima segunda-feira do mês, às 19 horas. Nós vamos ter um tema muito importante, muito interessante dentro dessa jornada do planejamento financeiro. Um abraço a todos, até lá.